eu sou, criados à imagem de Deus. A Bíblia revela que nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que essa imagem impressa em nós aponta para traços que são a essência do Criador. E também nos traz a responsabilidade de refletirmos a imagem de Deus aqui nesse mundo, o seu caráter santo aqui nesse mundo. E aí, para a gente entender isso, a gente vai lá para Gênesis, para o comecinho da Bíblia, para a gente ler o texto de Gênesis 1, do 26 ao 28. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Imago Dei é o primeiro tópico colocado aí, é a parte da teologia, é o nome da parte da teologia que estuda essa questão da imagem e semelhança com Deus. Uma possibilidade do entendimento do texto ali é que o termo usado no original bíblico, fazia referência a uma estátua semelhante. Por exemplo, quando nos tempos bíblicos, né, quando um rei era dono de muitos territórios, ele mandava fazer imagens suas, estátuas suas, para serem colocadas em vários pontos do território, para que qualquer um que passasse por ali olhasse a estátua e pensasse: aqui é o domínio de tal rei. Então, quando os leitores da época liam essa referência, eles tinham essa ideia em mente. O que isso quer dizer? Que nós somos essas estátuas semelhantes, colocadas por Deus aqui neste mundo, para mostrarmos o domínio de Deus aqui, para refletirmos a imagem de Deus aqui na Terra. Nós somos essa imagem de domínio de Deus aqui na Terra. Somos representantes visíveis do Deus invisível. Isso quer dizer também que atributos que nos foram comunicados são, por exemplo, estrutura racional, emocional, intelectual e volitiva. Nós somos seres autoconscientes, um pouquinho diferente dos atributos que a gente viu na aula anterior, né? Nós somos, então, uma criação distinta e diferente do restante. Deus nos deu esse presente de imprimir em nós traços do seu próprio caráter, da sua própria essência, obviamente numa escala muito menor. Algo interessante do texto lido ali em Gênesis é que Deus diz assim: façamos, está no plural, façamos a nossa imagem. Quando Deus fala assim, isso aponta para a própria Trindade, conversando entre si, falando: façamos o homem à nossa imagem, e há em nós também traços que expressam e apontam para a própria Trindade. Nós temos uma existência, então, totalmente dependente do nosso Criador, e na criação, nesse início de tudo ali, Deus já deu para o homem o trabalho, o casamento e a procriação. Essas são bênçãos do Senhor dadas a nós como humanidade muito antes do pecado corromper o coração do homem. Então, o trabalho é bênção do Senhor, casamento é bênção do Senhor, a reprodução é bênção do Senhor. Hoje, todos esses aspectos estão sob a corrupção do pecado, mas em Cristo e pela graça de Deus, ação soberana, nós podemos resgatar os valores atribuídos a isso que Deus nos dá, e nós chamamos de mandato cultural. Esse é o mandato cultural de Deus para nós. Por que Deus criou o homem? Tudo o que Deus fez é para a sua própria glória. O propósito final de todas as coisas são a glória de Deus. O seu desejo era ver a terra habitada por reflexos da sua própria imagem, para o louvor de si mesmo. Efésios vai dizer: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus nos criou para a sua própria glória. Infelizmente, a imagem e semelhança de Deus, criada em perfeição, foi corrompida pela liberdade indevidamente exercida por Adão. Adão tinha liberdade de pecar ou não.
e ele escolheu desobedecer, ele desobedeceu, isso trouxe sobre nós, sobre toda a humanidade, a corrupção do pecado, né? Impôs sobre nós a escravidão do pecado. Adão estava ali nos representando, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso já já. Então, por causa do pecado, a imagem de Deus em nós foi manchada. O relato está lá em Gênesis 3, tem no PDF também, vocês podem ler ou abrir as suas próprias Bíblias também para ler, para se aprofundar melhor, eu não coloquei aqui. Mas é o relato da serpente conversando com Eva, seduzindo Eva, e a frase da serpente que foi ali ao encontro do desejo pecaminoso do coração de Eva foi que ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. E ela se deixou seduzir, então, por essa proposta da serpente, pela proposta do próprio Satanás, e ela se rendeu, então, à tentação. E aí, isso trouxe a morte espiritual, a morte que aconteceu ali. Deus tinha dito a Adão que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E o que houve ali foi morte espiritual. Eles tinham a escolha de não pecar. Eles escolheram pecar. Nós, hoje, por causa dessa escolha tomada por eles, nós não temos mais a escolha de não pecar. Nós somos pecadores, estamos escravizados a essa carne de pecado enquanto estivermos neste corpo, tá bom? E porque a nossa natureza ela foi corrompida por causa do pecado. Pela graça de Deus, uma vez entregues a Cristo, a gente vai ver um pouquinho melhor isso na próxima aula, nós estamos então sendo resgatados, transformados dessa natureza de pecado, mas enquanto estivermos neste corpo, ainda precisaremos lutar contra o pecado da nossa própria carne. Então houve ali morte espiritual. Por que você pode se questionar ou lidar com alguém que questione, né? Por quê? O que tem a ver o pecado de Adão há milênios atrás? O que tem a ver comigo hoje? Por que eu sou culpada também do pecado de Adão? Adão estava ali representando toda a humanidade, assim como Cristo, quando veio, representou em si mesmo também toda a humanidade. É o que Romanos 5 vai dizer. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem também veio a justiça de Deus, veio a redenção dos pecados. Então, assim como em Cristo, pela representatividade de Cristo, nós recebemos, nós somos abençoados com a redenção, por Adão, nós também recebemos como herança essa natureza pecaminosa. A ordem de não comer do fruto foi dada a Adão. Então, até mesmo antes da queda, as funções do casamento estavam estabelecidas. Por quê? Deus deu a ordem para Adão antes de criar Eva. Então, essa ordem foi passada a Eva pelo próprio Adão. A Eva ouviu da boca do Adão a ordem de Deus de não comer do fruto. E quando Deus vai para o jardim, Deus é onisciente, Deus já sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que tinha sido a Eva que tinha comido o fruto, mas quem ele chama? Ele chama o próprio Adão. E é sobre Adão que recai a responsabilidade da desobediência. A liderança tem a sua responsabilidade, Deus cobrou ali a responsabilidade do próprio Adão. A ordem foi dada a Adão, e Adão respondeu a essa responsabilidade. Ao desejar ser igual a Deus, então o homem teve a sua natureza humana corrompida. O seu orgulho passou a estar arraigado nela de maneira muito perigosa, intensa, se torna então o cerne, né, o centro de toda a ofensa. O que é o orgulho? O orgulho é a raiz de todo pecado, porque por causa do nosso orgulho, nós destronamos Deus do nosso coração e nós assumimos esse lugar. Nós queremos ter o controle e decidir o que é melhor para nós, ou enfim, sobre as circunstâncias à nossa volta, né? A criatura olhou com desdém para o seu Criador, escolheu saciar o seu próprio desejo. Então, Adão e Eva mostraram ali a autossuficiência, né? De maneira sutil e persuasiva, o pecado introduziu no homem a falsa concepção de independência. E é o que a gente vê hoje, é a humanidade tentando caminhar sem a dependência de Deus, caminhar por si próprias. E nós podemos ver onde isso tem levado, a que pontos, a que extremos a humanidade tem chegado, porque quer caminhar conforme o conselho da sua própria vontade, humana, corrompida, manchada pelo pecado. O propósito da existência humana, então, foi manchado pela presença da ofensa. O que é pecado? O que quer dizer esse termo pecado que a gente fala tanto, né? Ele, além de ser traduzido como essa palavra pecado, ele expressa a ideia de errar o alvo, como se você tivesse
Pensa num alvo pintado, tem o círculozinho vermelho, você tem o alvo onde atirar, você tem uma flecha nas suas mãos, você precisa acertar naquele alvo, porque é para lá que deveria ir, mas você então erra o alvo, se desvia desse alvo, né? A ideia de violar, de ofender, de se desviar da lei divina, da vontade de Deus. A gente pode ter um entendimento do que é pecado a partir de 1 Coríntios 10, 13, quando a palavra vai nos dizer, né, que quer vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus. Se nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, sempre que fazemos algo que não visa glorificar a Deus, isso é pecado, né? Como tá transcrito aqui no slide. Pecado é tudo aquilo que não redunda ou contribui para a glória de Deus. É a ação, a reação, o sentimento, a omissão e o pensamento contrários ao caráter de Deus. Esta é a definição de pecado. Vamos conversar um pouquinho sobre depravação total. É o termo usado dentro da teologia para estudar mais a fundo, para descrever essa corrupção que contempla a totalidade do ser humano, tá bom? E tem uma citação do Jerry Bridges aí que diz assim: por menor que a infração seja aos nossos olhos, nós estamos nos rebelando contra a autoridade soberana e a autoridade transcendente de Deus. Falando francamente, o nosso pecado é um ataque à majestade e ao governo soberano de Deus. É uma traição cósmica. E eu coloquei essa citação porque eu gosto desse termo final que ele usa, de traição cósmica. O que seria uma traição cósmica? Essa palavrinha cósmica da ideia de proporções universais. Então, quando nós pecamos, nós estamos cometendo uma traição com proporções universais. Para tentar ilustrar isso aqui melhor, eu tenho uma historinha. Imagine você que eu jogo um sapato na sua cara. Fiquei chateada com uma coisa, fiquei brava, fiquei irada. Eu tiro meu sapato e eu jogo na sua cara. O que isso vai acontecer? O que isso vai ocasionar de consequência para mim? Talvez você fique brava comigo, talvez você tire o seu sapato e jogue em mim também, mas nenhuma consequência mais grave vai ser acarretada sobre mim. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando o presidente dos Estados Unidos era o Bush. Um jornalista jogou o sapato, durante uma coletiva de imprensa, ele jogou um sapato no Bush. Esse homem foi preso. E aí eu te pergunto qual a diferença, né? Imagine que sou eu, imagine que eu jogo meu sapato em você e que eu jogo o sapato no presidente dos Estados Unidos. A ofensora é a mesma, a ofensa é a mesma, é jogar o sapato, mas se eu jogar o sapato em você, o máximo que vai acontecer é você ficar muito bravo comigo. Se eu jogar um sapato na cara do presidente dos Estados Unidos, eu vou ser presa por muitos anos. Qual é a diferença? Se é a mesma ofensora, se é a mesma ofensa, o que mudou? Os ofendidos. E aí disso a gente pode concluir que a ofensa toma as proporções da importância de quem é ofendido. A ofensa toma as proporções da importância de quem é ofendido. Obviamente que não estou dizendo que você não é importante, mas um atentado contra a vida do presidente de uma nação, ainda mais uma nação como os Estados Unidos, acarretará para mim consequências muito mais graves. E aí, quando a gente entende que o nosso pecado é contra Deus, e a gente tem esse entendimento, por exemplo, a partir do Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, ele diz: eu pequei contra ti somente, todo pecado é contra Deus. Então, por entre aspas, menor que seja o pecado, por mais inofensivo, por mais que seja um pecado somente interno, ninguém viu, não ofendeu ninguém, mas foi um pecado cometido lá dentro, no seu coração, por menor que seja a infração, e o menor eu vou pôr aqui entre aspas, essa classificação não cabe a nós, esse pecado é contra Deus, e ele toma as proporções de Deus, as proporções da grandeza de Deus. E qual é a grandeza de Deus? E é por isso que Jerry Bridges usa, por exemplo, esse termo cósmico. Deus tem proporções universais. Deus é muito maior do que o próprio universo, uma vez que o universo é a criação dele. Então, todo o meu pecado é uma traição contra o próprio Deus e ele toma as proporções do próprio Deus. Por isso, meu pecado é tão sério. Ele mancha a santidade do Senhor, né? E aí temos um versículo que diz isso também. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente.
A potencialidade para o mal ela é igual em todos os seres humanos, o que não quer dizer que todos irão incorrer em todas as piores manifestações de maldade, mas potencialmente todos são capazes. Potencialmente, nós temos a mesma maldade, o mesmo solo fértil pecaminoso em nosso coração para cometer um ato hediondo como assassinar ou estuprar alguém. Potencialmente, se não cometemos esse tipo de maldade, é porque pela graça e misericórdia do Senhor, Ele tem restaurado os nossos corações, Ele tem nos transformado. Mas o solo fértil para esse tipo de maldade, a potencialidade para esse tipo de maldade, está presente na corrupção da nossa carne. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, que tem nos redimido, tem transformado e moldado as nossas mentes. É graça do Senhor, não há mérito nosso nisso. O pecado é como um câncer, um tumor que tem potencial ilimitado de crescimento, e que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo por metástase. Se for deixado à vontade, se não for tratado, se não tiver nenhuma intervenção, a malignidade do tumor se infiltra e avança pelo corpo todo e, por fim, causa a morte. O câncer ilustra muito bem os efeitos do pecado em nós. Se for deixado à vontade, a malignidade do tumor se infiltra e avança pelo corpo todo e, por fim, causa a morte. Esses são os efeitos do pecado em nós. Como que nós não deixamos o pecado à vontade para cumprir esses efeitos? É clamando pela graça de Deus, é sendo renovados, é tendo uma natureza transformada em Cristo Jesus. É a única esperança para nós. Senão, a malignidade vai contaminando tudo até o mais profundo, até o fundo do poço, até o mais profundo ato pecaminoso ou ato maldoso que a gente poderia imaginar. Romanos 1, de 20 a 23, vai dizer assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato. E o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós já conversamos um pouquinho sobre esse texto, quando falamos sobre a revelação geral de Deus na primeira aula, mas aqui a gente vai abrir mais alguns aspectos dele. O texto está dizendo aqui que todos os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque Deus deu a conhecer vislumbres de si mesmo por meio da criação. Era para o homem olhar para todas as coisas criadas e ver: eu não sou capaz de criar nada assim. Eu cheguei nesse mundo, as coisas já estavam criadas, eu vou deixar esse mundo, as coisas vão permanecer. É preciso existir um ser superior. E aí, lidando com essas questões, era para o homem tatear e buscar e chegar, então, pela busca e aí, pela decisão de Deus se revelar, era para o homem chegar ao entendimento do único Deus, do conhecimento do Deus vivo. O que o homem fez? Ele se voltou, ao invés de buscar, então, conhecer o Deus vivo que criou todas essas coisas, ele se voltou para o seu próprio coração, que é a conclusão desse versículo ali embaixo. Diz que os homens trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Trocaram a glória de Deus, se voltaram para si próprios, se voltaram para o seu próprio coração. Então, por isso, os homens são indesculpáveis. E aí você pode perguntar, né? Eu já vi muita gente questionando, colocando essa questão. Mas uma cultura no meio de uma floresta onde nenhum homem moderno pisou, uma cultura que está lá ainda com seus aspectos intocáveis, que nunca nenhum missionário chegou lá, essas pessoas estão sem Deus, coitados, como que vão morrer sem Deus? O que a palavra diz é que esses homens também são indesculpáveis. Toda cultura, qualquer cultura sobre a face da terra, nós lidamos com diferentes culturas, todas as culturas possuem crenças em relação à divindade. O homem foi feito adorador. E essa adoração deveria ser rendida única e exclusivamente ao único Deus, ao Deus vivo. Por causa do pecado, a adoração do homem também foi corrompida.
E o homem começou, então, a buscar respostas, a buscar deuses que saciassem esses anseios espirituais, ao invés de buscar aquele que criou todas as coisas, de entender que existe alguém superior, que é o nosso Deus. Ele se voltou para as explicações e racionalizações do seu próprio coração. Ele, então, propõe suas próprias respostas quanto a esses anseios espirituais. Então, todo homem, toda mulher, todos são indesculpáveis por responderem a esse anseio de alma se voltando para a criatura. Seja essa criatura uma imagem esculpida, sejam animais, sejam plantas ou até mesmo o próprio homem e a sua própria racionalidade. Por exemplo, um ateu. Um ateu é Deus de si mesmo. Ele se fez o seu próprio Deus. A sua inteligência, a sua razão se tornam o seu próprio Deus. Então, todos os homens são indesculpáveis. E a continuação desse texto de Romanos que a gente leu vai dizer assim: por isso Deus. E aí, dos versículos, não transcrevi aqui porque é um texto longo, mas também você pode ler. Do versículo 24 ao versículo 32, Paulo vai dizer 3 vezes: por isso Deus os entregou. Então, porque os homens trocaram a glória de Deus, do único Deus, e se voltaram para o seu próprio coração, para as racionalizações do seu próprio coração, ou para os anseios do seu próprio coração, porque os homens trocaram a glória de Deus, Deus os entregou. E aí ele vai entregar para 3 aspectos, como se fosse uma espiral decrescente que vai indo cada vez mais fundo e mais feio em seus efeitos pecaminosos e morais na humanidade. Então, o primeiro ponto, Paulo vai dizer ali: por isso Deus os entregou à imundícia pelos desejos pecaminosos do seu próprio coração, servindo a criatura ao invés do Criador. Veja que há aqui a responsabilidade humana de ter trocado a glória de Deus e se voltado para a criação, em adoração à criação, e há também a soberania de Deus. Em resposta a isso, Deus os entregou à imundícia pelos desejos pecaminosos do seu próprio coração. Já estava ali no próprio coração esses desejos pecaminosos. Então Deus os entregou. Deus entrega o homem à mercê de si mesmo. A segunda vez que Paulo vai dizer por isso Deus, ele vai dizer assim: por isso Deus os entregou a paixões infames. E aí vem a corrupção da imoralidade sexual e de práticas homossexuais. E o terceiro ponto: por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, indisposição para uma vida ética, moral e altruísta. Isso quer dizer que a lógica de alguém que não teme a Deus é diferente daqueles que têm sua mente renovada, transformada pelo Espírito Santo, renovada de acordo com a palavra de Deus. A lógica é diferente, os princípios morais são diferentes. Às vezes até nem existe uma moralidade, o que é talvez até mais grave. Deus entregou essas pessoas para uma disposição mental reprovável. A lógica de vida delas vai ser diferente de nós que temos a nossa mente renovada em Cristo pelo poder do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus entregou o homem à sua própria imundície. O homem está à mercê da sua própria condição, escravizado nessa condição. E ele é responsável, ele é culpado de estar encerrado nessa condição. Né? Então, a humanidade pecadora sem Deus vivencia sua condição miseravelmente corrompida, levada às últimas consequências. E aí, diante disso, a gente pode se questionar: mas então por que Deus criou o homem? Deus é criador, e Deus criou todo o universo para demonstrar a sua glória, a sua própria glória, e daí Deus criou o homem para que o homem o glorificasse através da imagem e semelhança, e o homem se rebela, se torna, então, contra Deus e chega a atitudes, atos tão hediondos, tão horríveis. Por que Deus criou o homem se ele sabia que o homem iria pecar? E aí a palavra também nos responde. E temos 2 textos aí para a gente refletir um pouquinho. Romanos 9, de 22 a 24, diz assim: e se Deus, o Deus soberano, lembra desse atributo de Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição,
Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Deus sabia que o homem ia pecar. A palavra vai dizer que o sangue de Cristo era conhecido antes da criação do mundo, que é o texto de 1 Pedro, colocado aí embaixo. O sangue de Cristo já era conhecido. Aqueles que Deus escolheu já estavam essa escolha já foi feita antes mesmo da criação do mundo. Então, ainda sabendo que o homem pecaria, Deus criou o homem para a sua própria glória. O propósito de glorificar o seu nome permanece. Deus faz conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, inclusive mediante a sua ira sobre aqueles que se rebelam contra ele. Essa é a glória de Deus, a glória que está acima de todas as coisas, que nos leva às vezes aos limites da nossa própria lógica humana, mas que faz com que nos rendamos à soberania, à graça que nos resgatou, à sabedoria do nosso Deus. Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia? Essa é a ação de Deus, o propósito de glorificar o seu próprio meio, o seu próprio nome, por meio tanto da condenação quanto por meio da salvação, permanece. Deus é glorificado pela salvação dos seus. O propósito nunca mudou, o propósito nunca foi outro. Caminhando para o final, vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica do pecado. Nós somos criativos, inclusive, para o mal. A dinâmica do pecado na nossa carne ela é muito profunda. E aí nós vamos trabalhar, ler e refletir um pouquinho sobre 3 textos a respeito do pecado. Primeiro é de Tiago, que vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Esse texto vai nos ensinar que a culpa do meu pecado nunca é do outro. Se você pecou em resposta ao pecado de alguém, se você se irou, por exemplo, porque alguém teve determinada atitude, a culpa da sua ira não é de quem agiu mal contra você, é sua. Se você agiu pecaminosamente por causa de uma circunstância que te levou a pecar, a culpa não é da circunstância, é sua. Se eu agir dessa forma, a culpa é minha. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. É o mau desejo presente na minha carne, presente na sua carne, que faz com que nós pequemos. Nós trazemos à tona, na verdade, o mau desejo que está presente no nosso coração, que está arraigado no nosso próprio coração. Então, nós somos tentados pela maldade e pelo desejo pecaminoso do nosso próprio coração. Seja qual desejo for, desejo de manter uma imagem intacta, desejo de querer estar certo, desejo de controlar as coisas, não necessariamente atos hediondos, que normalmente a gente associa pecado somente ao externo, mas é muito mais profundo no nosso coração. Quando nós buscamos glória para nós, quando nós nos orgulhamos de alguma coisa, nos orgulhamos da boa procedência dos nossos filhos, nos orgulhamos da educação que nós demos, nós precisamos cuidar, porque o pecado ele está arraigado, o mau desejo está arraigado fundo no nosso coração, e é ali que o evangelho de Cristo precisa reinar. Paulo descreve a guerra entre a carne e o espírito. Eu não vou ler o texto todo porque ele é longo, mas ele vai dizer ali: pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O que eu faço não é o bem que eu desejo. Paulo está dizendo, pela dependência em Cristo, pela presença do Espírito Santo nele, ele deseja fazer o bem. Mas por habitar numa carne corrupta, num corpo de corrupção, muitas vezes ele se vê cometendo mal, rendendo a si mesmo à tentação do mal do seu coração, né? O que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí mais à frente ele vai dizer: quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Miserável homem que sou. Paulo tinha consciência do quão miserável ele era por lidar com isso, por enxergar a sua própria corrupção, por ser humilde a olhar o seu próprio coração e ver
o que havia de mal nele. E o que havia de bom era só graça, era só a presença de Deus nele. Miserável homem que sou. Ele faz ali uma confissão muito sincera, se rendendo, né? E diz: graças a Deus por Jesus Cristo. É só Ele que pode nos livrar desse corpo sujeito à morte. E confiamos que em breve seremos completamente libertos quando entrarmos na eternidade. Mas enquanto vivemos nesse corpo aqui, em nós também habita a corrupção, ainda que o Espírito Santo esteja nos moldando, nos transformando. E aqui fica um alerta para nós. Essa batalha, assim como Paulo descreve, e eu te incentivo a ler esse texto com bastante calma, num momento em que você possa refletir sobre ele, e que você tente aplicar com muita sinceridade isso à sua vida, a buscar enxergar essa batalha que precisa estar presente. Essa batalha contra o pecado na nossa carne tem que ser espiritualmente presente no nosso dia a dia, ela precisa ser espiritualmente perceptível a nós. Se guerras não têm sido travadas no nosso coração, pode ser sinal de tolerância com o pecado, talvez de comodismo, talvez de frieza na fé, frieza espiritual. Então, essa guerra tem que ser sentida para que possamos nos render ao próprio Deus e clamar diariamente pela sua graça. É somente pela graça de Deus que vencemos o pecado e nos rendemos a Cristo e buscamos obedecê-lo como resposta ao amor que nos alcançou. E por fim, a Bíblia também sempre traz o pecado à questão do coração. Uma mesma atitude pode ser pecaminosa ou não, dependendo da motivação do seu coração. Vamos supor que um dia você vai na igreja e você vai ajudar a arrumar o salão para um evento importante que vai acontecer. Então, você passa o dia inteiro lá arrumando cadeira, arrumando mesa, dispondo ali os móveis para que o ambiente fique preparado para esse encontro. Você pode estar ali com seu coração desejoso por servir, sem interesse nenhum, por amor a Deus, você passa o seu dia ali todo arrumando cadeiras e mesas. Ou você pode ali pensando assim: nossa, olha como eu sou bom. Eu vim aqui abrir mão de um dia de folga meu, de um sábado, para vir aqui ajudar na igreja. Nossa, espero que tal pessoa esteja vendo o que eu estou fazendo aqui. Olha como eu arrumo bem a mesa. Olha como eu coloco bem aqui as coisas, como eu organizo bem. Enfim, as motivações pecaminosas podem ser muitas. Mas a ideia que eu quero passar é essa. Uma mesma atitude, ela pode ser pecaminosa ou ela pode ser bíblica, dependendo da motivação do seu coração. O que importa não é necessariamente o exterior. Tem atitudes exteriores que por si só são pecaminosas. Tem atitudes exteriores que não, que podem ser pecaminosas dependendo da motivação do nosso coração. Então, o texto de Mateus vai dizer assim: as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, ou seja, são as coisas que saem do coração que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E coração aqui a gente pode entender sempre como a parte imaterial do homem, tá bom? A Bíblia vai usar o termo coração, mente, espírito, sempre alma, são termos correlatos, tá bom? Então, o coração, a mente, é dali que surgem os pecados, né? Está ali, está no âmbito do coração, da mente, na motivação do porquê fazemos o que fazemos. Com tudo isso em mente, é muito importante que nós sejamos humildes para não nos justificarmos diante de uma atitude pecaminosa da nossa parte. Não existem desculpas para o nosso pecado. Se alguém peca contra mim, eu posso responder de maneira bíblica ou pecaminosa. Não é porque alguém pecou contra mim que eu tenho o direito de responder pecaminosamente. Se eu respondo pecaminosamente, não é culpa do outro que pecou primeiro. A culpa ainda é minha. E eu sempre terei a escolha de, em Cristo, pela capacitação divina, responder à circunstância biblicamente. Se Satanás usa de artimanhas contra mim, ele se vale da minha natureza pecaminosa para me tentar. É fato. É fato. Nem sempre a gente fala de Satanás, mas ele também nos tenta. Mas ele não pode me fazer pecar. Satanás não pode fazer ninguém pecar. Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. Ele pode tentar. Ele pode oferecer situações e circunstâncias que te tentem, que te provoquem, mas ele não te faz pecar.
Se eu pecar em resposta a uma tentação maligna, a culpa é minha. Não, nem diz, dessa culpa Satanás não pode levar. Ele pode nos tentar, mas ele não é culpado do meu pecado. A culpa é minha. Deus permite que eu passe por circunstâncias difíceis para o meu amadurecimento. Nos textos originais, a palavrinha usada é a mesma palavra que é usada tanto para a tradução de provação quanto para tentação. É a mesma palavra. Ora ela é traduzida por provação, ora ela é traduzida por tentação. O que isso quer dizer? Que é a minha resposta em relação a uma determinada circunstância que faz dela uma tentação ou uma provação. É a maneira que eu vou responder. Eu posso lidar com aquilo como uma oportunidade de amadurecimento em que Deus vai mudar meu coração, ou eu posso responder pecaminosamente às circunstâncias difíceis da minha vida. Então, é uma questão do coração. Se nós não estivermos intimamente buscando intimidade com Deus, né? Intimamente buscando a Deus, dependentes do Senhor Jesus, fica cada vez mais natural responder pecaminosamente às circunstâncias à nossa volta. E nós carregamos essa culpa. Nós precisamos de discernimento espiritual e dependência de Deus para responder às diferentes circunstâncias da vida de maneira bíblica. Se eu responder de maneira pecaminosa, a culpa não é de Deus. Tiago vai dizer: Deus não tenta ninguém para o mal. Deus nos permite situações difíceis para amadurecimento, mas Deus não tenta ninguém para o mal. E também não é culpa da situação. Então, toda resposta pecaminosa que eu der é sempre culpa do meu próprio coração, é minha culpa. E por isso nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Reconhecer o nosso pecado é o primeiro passo para que nós nos arrependamos, para que nós sejamos restaurados pelo próprio Deus. Deus resiste a corações soberbos, a corações orgulhosos. Deus espera de nós corações quebrantados e arrependidos, para que então Ele possa agir, restaurar, moldar, ensinar. Nós não somos perfeitas, nós não precisamos carregar a imagem de crentes perfeitas que não pecam, que são melhor do que os outros, porque não agem de determinada maneira. Lembrando, o nosso coração, em matéria de potencialidade do mal, em termos de pecado, é igual ao de qualquer outro ser humano. É pela graça de Deus e o mérito é de Jesus Cristo e a glória é unicamente de Deus que nós estamos sendo transformados. E a gente precisa reconhecer a nossa pecaminosidade todos os dias também, para que então a graça de Deus possa agir e moldar e restaurar os nossos corações. Davi é um exemplo disso. Nós conhecemos a narrativa bíblica, a história de Davi. A Bíblia não esconde nenhum dos pecados de Davi, que numa classificação humana, vamos dizer assim, são pecados muito sérios, são pecados graves, com consequências muito sérias. E a Bíblia relata cada um desses pecados. Mas mesmo assim, Deus chama Davi de homem segundo o seu coração. E isso precisa nos trazer consolo de que Deus não está procurando pessoas que sejam irrepreensíveis. Ele está procurando pessoas quebrantadas com relação ao pecado, que entendem a sua natureza pecaminosa, que entendem que são miseráveis, como Paulo colocou. Havia algo muito profundo no quebrantamento de Davi diante de Deus quando ele confessava o seu pecado. E Deus, que sonda os corações, conhecia a sinceridade de Davi. Né? Isso também não pode ser desculpa para o nosso pecado, porque até para isso, às vezes, a gente pode inverter a história de Davi. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Deus conhece os corações, e Deus via algo no coração de Davi, ao se quebrantar, ao se derramar diante de Deus, ao confessar o seu pecado, ao buscar graça, restauração e arrependimento, que fez com que ele chamasse Davi de o homem segundo o seu coração. Isso precisa nos constranger. Nós precisamos desse tipo de quebrantamento. A vida aqui não é uma comparação entre quem peca mais ou peca menos, não é isso. A ideia é que sempre nos acheguemos a Deus com o coração totalmente quebrantado e arrependido pelo nosso pecado. Aqueles mais silenciosos, que somente o próprio Deus vê. A mesma graça que cobriu a vida de Davi, cobriu os pecados de Davi, que perdoou Davi, que o recebeu em quebrantamento. Essa é a mesma graça disponível para nós. Nós precisamos ser humildes para buscá-la. E 1 João 1,9 vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce.
Não importa quão intensa seja a sua batalha contra o pecado. Pela graça de Deus, para a glória de Deus, você luta na condição de pecador perdoado. Em Cristo, pela infinita graça de Deus, nós recebemos a posição de santos e justificados, que será a nossa próxima aula. Muito importante para a gente entender também algumas questões. Glória a Deus por isso. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Quando entendermos de fato nossa natureza pecaminosa, a graça de Deus será tão mais transbordante, tão mais excelente, nos consumirá tão mais e nos incentivará, nos capacitará para viver uma vida que responda esse amor tão grande que nos alcançou, não por mérito nosso, mas pela glória divina. Propostas para o pequeno grupo, então, deixo aí um pouquinho para que você dê um print ou pause para pensar, refletir, fazer anotações, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê humildade para reconhecer a sua natureza pecaminosa e que isso não te leve a chafurdar no pecado ou nas profundidades da sua alma, mas muito pelo contrário, que você se lembre que Deus conhecia tudo o que ele dispunha contra você e ainda assim ele escolheu te salvar. Por amor, por soberania, por graça. A misericórdia de Deus te alcançou. Glória a Deus por isso, tá bom? Que você reconheça humildemente, mas que você também mergulhe na graça do Senhor, que é muito maior do que qualquer pecado. Que Deus nos abençoe e até a próxima.